queridos irmãos, um bom dia a todos, graça e paz. Espero que todos estejam bem, revigorados, tendo uma boa noite de sono no dia anterior e prontos para nós continuarmos adorando a Deus através da sua palavra. Nós estamos aí estudando essa série, começando com Deus, iniciamos na semana passada e hoje, com a graça do Senhor, vamos continuar. Eu peço que você abra a sua Bíblia, por gentileza, em dois textos, nós vamos lê-los. Mateus capítulo 6, versos 5 e 6, e depois Atos capítulo 12, versos 1 a 5. Repetindo, Mateus capítulo 6, versos 5 e 6, e Atos capítulo 12, versos 1 ao 5. Vamos abrir a palavra, preparar nosso coração para a leitura da mesma com reverência e santa expectativa. Mateus 6, verso 5 e 6, assim diz a palavra. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Agora Atos capítulo 12, versos 1 ao 5. Assim diz o texto. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Vamos orar. Senhor amado e querido, estamos na tua dependência mais uma vez. Eu e meus irmãos não temos condições e forças por nós mesmos para nos apropriarmos da tua palavra. Eu, como arauto do teu evangelho, não tenho condições por mim mesmo de proclamar a tua palavra e expor a tua sabedoria. Por isso confessamos como igreja que cremos no Espírito Santo. Dependemos do Senhor, rogamos pelo teu auxílio e confiamos nos resultados que o Senhor separou para este dia, para a tua glória, para o nosso bem. Te oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a minha esposa constantemente me fala que eu sou uma pessoa muito fácil de ser agradada, especialmente no quesito alimentação. Embora eu não rejeite uma boa pizza, um hambúrguer artesanal, seguramente em minha dieta diária, na hora do almoço, preciso comer arroz e feijão. Porque para mim é uma dupla de sucesso, uma dupla de êxito, que não perde jamais a sua serventia e muito menos o seu sabor. Pois bem, certo dia, para me contrariar, ela disse: hoje você só pode escolher um dos dois para comer. Qual é que vai ser? Fiquei em apuros, diante de tamanha maldade, pensando como é que alguém pode selecionar um em detrimento do outro. Feijão sem arroz não é feijão. Arroz sem feijão não é arroz. Tudo fica complicado, algo está errado. É Bochecha sem Claudinho, Leandro sem Leonardo, Vitor sem Léo,
arroz sem feijão. Se você separa um do outro, complica, não dá certo. Bem, na nossa dieta espiritual, algo semelhante pode ser notado. Na semana passada, os irmãos ouviram sobre a importância da palavra de Deus nas resoluções de início de ano. A importância da leitura das Escrituras. Agora eu falarei um pouco mais sobre oração. Certa vez perguntaram a um homem de Deus o que é mais importante, a leitura bíblica ou a oração? E ele retrucou, e alguém já roubou aqui a ilustração. O que é mais importante num pássaro? A sua asa direita ou a sua asa esquerda? Queridos irmãos, juntas a leitura bíblica e a oração formam uma dupla de êxito indescritível, incomparável, jamais perdendo a sua serventia, jamais perdendo o seu sabor. Agora, deixe-me dizer algo. Eu sei que existem crentes entre nós, muitos de nós talvez, que até leem a Bíblia, mas não conseguem orar. Não separam tempo para esse meio de graça precioso. Embora estejam comendo algo muito saboroso, talvez não percebam que há como tornar o prato ainda mais apetitoso. Porque o tempero da oração é determinante para a nossa espiritualidade. Trata-se de uma disciplina em forma de prece, que consiste na apresentação de 5 elementos inegociáveis: adoração, confissão de pecados, busca por perdão, agradecimento e petição. Tudo isso nos aproximando de Deus, promovendo relacionamento íntimo com o nosso Criador e Pai através de Jesus Cristo. A propósito, foi para isso que nós fomos criados. Fomos criados para ter intimidade com Deus, para termos comunhão com o Deus Trino. Ele, em sua eterna sabedoria, se aproximou de nós, para que nós, em resposta, nos aproximássemos dele. E a oração capta um pouco dessa essência maravilhosa. É lamentável que algumas pessoas tentem limitar a oração a meros pedidos feitos. Outras tentando também limitar como se fosse algo relacionado apenas a agradecimento. Não, irmão. Oração é a respiração da alma. É o anseio do nosso espírito. É a alavanca que move o coração de Deus e nos ata, nos une a Ele. E nisso tudo que eu falei, eu quero chegar mesmo na seguinte declaração: o Deus da palavra, o Deus que se revela nas Escrituras, o Deus da fala, também é o Deus que quer ouvir. É o Deus que quer ouvir a oração do seu povo. É por essa razão que eu gostaria aqui de declarar de forma muito simples a resolução que precisamos fazer para este ano, que é começar o ano orando para a glória de Deus, para crescimento espiritual. A pergunta é: como é que nós fazemos isso? De que maneira nós devemos orar ao começar o ano? De forma bem básica, eu apresento 2 respostas através dos textos lidos. O primeiro deles, Mateus 6, versos 5 e 6. Preste atenção. Comece o ano orando em secreto. Vamos à palavra? Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. Jesus está aqui pregando no seu famoso Sermão do Monte aos seus seguidores sobre a ética do reino. E ele diz, primeiras palavras: quando orardes, quando vocês orarem. Perceba, não é se, quando vocês orarem. Porque a oração é um componente esperado na vida do crente. É algo pressuposto na vida do cristão. Quando vocês orarem. Talvez os ouvintes originais de Jesus naquele momento associaram a palavra do Senhor aos momentos, às partes do dia em que eles oravam. Porque um bom judeu orava logo cedo de manhã, pela tarde e também ao pôr do sol. Mas Jesus não está preocupado aqui nesse momento com a forma ou com os momentos esperados de um judeu orar.
Jesus está preocupado com a essência, a filosofia por trás da oração. É por isso que ele descreve dois grupos contrastantes entre si, ao lidar com essa disciplina espiritual: os seus seguidores, seus discípulos, e os hipócritas. A palavra original usada para os últimos, hipócrites, significa literalmente ator. Descreve alguém lá em sua origem no teatro grego, que utilizava máscaras para que assim não fosse aquilo que verdadeiramente é. O conceito permeia o Novo Testamento, ganha aprofundamento, mas o seu uso é metafórico, uma vez que normalmente em suas outras 17 aparições retrata uma pessoa não regenerada que enganava a si mesma, o sujeito que não é aquilo que aparenta ser. Bem, a diferença básica entre essas duas classes apresentadas por Jesus diz respeito à verdade e à falsidade. É por isso que a advertência é antecipada. Quando vocês orarem, digo logo, não sejam como os hipócritas. Não sigam o seu testemunho. Não imitem a sua conduta. Quem são esses? Capítulo 5, verso número 20. Os fariseus e os mestres da lei. São eles, afirma Jesus, que gostam de ficar orando. Eles fazem isso em pé, nas sinagogas, nas esquinas. E não precisa ficar de cara feia ainda. Até aqui tudo bem. Não há nada de errado em orar de pé. Essa era a posição costumeira dos judeus, inclusive. Eles também não estão necessariamente errados quando oravam nos cantos das praças, nas esquinas, ainda mesmo nas sinagogas, se a sua motivação fosse acabar com a segregação da religião, ou afirmar de forma contundente que a presença de Deus não se limitava a um lugar sagrado, mas que Deus estava presente no cotidiano da vida. Eles gostavam de orar. O problema, meus irmãos, é que eles assim performavam a fim de serem vistos pelos outros. Havia uma motivação ímpia no coração. Havia um desejo íntimo de serem reconhecidos, valorizados, admirados pelas multidões que os observavam. É por isso que Jesus toca na ferida da filosofia da oração, da essência da oração, quando destrinchou que esses hipócritas estavam buscando a recompensa dos homens. Por trás da piedade espreitava o orgulho. Por trás daquela máscara residia o homem comum, pecador, buscando aquilo que não lhe era devido. O que eles queriam mesmo eram os aplausos. E ironicamente, Jesus constata: eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Tensionavam ser vistos? Queriam os aplausos? Pronto, já receberam a recompensa dos homens. Mas quando você orar, diz a palavra de Deus, número singular, não deixe de perceber a mudança do plural para o singular. Quando você, indivíduo, orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Individualmente, esse quarto representa a solitude, um lugar íntimo, recluso, sem janelas para que ninguém fique observando, sem distrações para que você não perca a concentração. É possível que a referência de Jesus seja de uma sala-depósito, onde na antiguidade grandes tesouros eram guardados. Portanto, se esse for o caso, uma implicação imaginativa é que grandes riquezas estão à espera daquele que vai orar. Não estamos falando de prata, não estamos falando de ouro, não é ore para ficar rico. Estamos falando, queridos irmãos, da comunhão com o próprio Deus. É por isso que o texto diz: então seu Pai, que vê em secreto,
o recompensará. De maneira muito maior, de modo muito melhor do que com meros aplausos, recompensas dos homens. Eu pergunto, você crê nisso? Você acredita no que Jesus ensinou? Vamos destrinchar um pouquinho. Existem bênçãos, a Bíblia chama de galardões, presentes enormes, prometidos na oração secreta, com o quarto fechado e na presença de seu ninguém, porque em primeiro lugar, as máscaras caem na hora. Podemos enganar os nossos vizinhos, podemos enganar os nossos familiares, os nossos cônjuges, podemos enganar os crentes desta igreja, até mesmo o pastor, mas não podemos enganar a Deus. Eu concordo com John Owen, puritano do século 17, quando ele diz que o que somos na oração privada é o que somos na verdade e nada mais. Ela é ou o melhor ou o pior de nossos períodos de tempo, na qual o princípio que predomina em nós se mostrará e agirá. Lá no quarto fechado, irmão, Deus não nos admira, nós admiramos a Deus. Com a porta trancada, meu querido, Deus não aplaude a nossa piedade, nós aplaudimos e glorificamos o Deus que é santo 3 vezes. Deus não se encanta com o nosso procedimento religioso, nós nos encantamos com o Senhor. No privado somos nós e Deus, Ele sabe quem nós somos, não precisamos enganar ninguém. Podemos abrir o nosso coração em secreto, podemos adorá-lo sem distrações, podemos confessar os nossos mais vis pecados, podemos suplicar conscientemente o perdão, agradecer pelo seu cuidado ininterrupto, podemos pedir por aquilo que realmente necessitamos. Deus quer que nós façamos isso, porque dessa forma estaríamos respondendo ao Deus que fala, e assim sendo recompensados com algo de muito mais valor do que os hipócritas, muito mais do que aplausos, muito mais do que valorização dos homens. Seríamos presenteados com o próprio Deus. Não é belo tudo isso? Não é atraente, desejável, irmãos? Por que será então que nós fugimos tão avidamente dessa experiência maravilhosa? Por que é que sucumbimos tão fácil às mais simples distrações do dia a dia? Por que é que nós evitamos a solitude? Ou quando a temos, por que será que preenchemos ela com qualquer outra coisa? Parece que o conhecimento dos privilégios e da recompensa da oração naufragou nas águas da mente, não desceu de fato como deveria ao nosso coração. Eu suspeito que isso ocorre porque nós não temos o Senhor em alta estima, ou pelo menos a ficha não caiu quanto ao grande, preciosíssimo valor da recompensa. Deixe-me colocar de modo mais claro: o grande prêmio, meu irmão, a grande recompensa, minha irmã, o grande benefício da oração é Deus. Spurgeon dizia que a oração é a chave que abre todo o tesouro de Deus. Tim Keller, por sua vez, contribui: o cerne da oração não é receber as coisas de Deus, é receber Deus. Não devemos apenas cultuar a Deus, irmãos, mas desfrutar do Senhor. Tem gente por aí que é tão fissurada na ideia de um Deus exclusivamente transcendente, inacessível, distante, que perde a experiência de saber e de desfrutar que Deus nos quer pertinho, abraçados, seguros diante da sua presença. Como diz o nosso breve catecismo, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre.
Esse sim é o grande presente da vida devocional. Ao sair daqui, portanto, não leia a Bíblia e ore para simplesmente cumprir uma agenda religiosa. Leia a Escritura, porque você encontra Deus nas páginas do cânon. Ore ao Senhor, porque você o encontra através da oração e pode desfrutar de intimidade. Você quer um relacionamento com Deus pleno? Você quer ser abençoado neste ano na presença do Altíssimo? Querido, comece o ano orando em secreto. Copie o exemplo de Jesus. Olhe apenas para Mateus e Marcos com muita atenção e veja quantas vezes Jesus se retirou para orar em secreto. A bênção de Deus na oração privada, o próprio Deus. O que não significa naturalmente que todas as nossas orações precisam ser secretas, e nem que só a bênção de Deus com o quarto trancado. Isso nos leva à segunda meditação. Posicione a sua Bíblia agora em Atos capítulo 12, versos 1 ao 5. Se antes dissemos que é importante começar o ano orando em secreto, agora precisamos saber da importância de começar o ano orando em comunidade. Atos 12, versos 1 ao 5. Nessa ocasião, diz o texto sagrado, isto é, ao mesmo tempo em que o evangelho florescia em território gentílico, isto é, não judeu, do outro lado, em Jerusalém, as coisas estavam pegando fogo. A perseguição dos judeus promoveu o primeiro mártir no capítulo 7, o grande Estevão, que morreu testemunhando do Senhor. Mas agora, à altura do capítulo 12, seriam as autoridades romanas que dariam continuidade ao martírio cristão. Lemos que o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. O sujeito, Herodes, era neto de Herodes o Grande, lá do começo do Evangelho de Lucas. Embora judeu, fora levado ainda em sua infância à capital do império, a Roma, para ser educado junto aos maiorais, aos prodígios daquele tempo. Foi lá que ele conheceu, inclusive, o seu grande amigo Calígula, futuro imperador, que mais à frente, no exercício do seu ofício, ano 37 depois de Cristo, o nomearia governante da Palestina. Só que há um detalhe. Esse Herodes aqui é muito diferente de Herodes o Grande. O último gostava de ficar se envolvendo em confusão. Ficava arrumando problema o tempo inteiro com o povo da Judéia. Mas esse Herodes, capítulo 12 de Atos, era completamente diferente. Historiadores antiquíssimos como Flávio Joséfo relataram que ele fazia todo o possível para bajular os judeus. Fazia tudo o que era necessário para conseguir o favor do povo da Judéia. E assim, vendo o rebuliço que estava acontecendo em Jerusalém, se solidarizou com os judeus. Também enxergou o cristianismo como uma seita e então decidiu encarcerar alguns crentes para torturá-los, fazendo de um apóstolo um exemplo. Verso 2: ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Não confunda com Tiago, irmão de Jesus, autor de uma carta neotestamentária. Esse Tiago aqui era irmão de João. Juntos foram apelidados por Jesus de filhos do trovão. Agora, chama a atenção o modo como esse Tiago teve a sua vida tirada. Morrer à espada era algo muito peculiar, gente. Segundo a Mishnah, a tradição judaica, o objeto deveria ser usado apenas para liquidar assassinos e apóstatas. Foi assim que padeceu o servo do Senhor. Quem sabe pensando Herodes, agora eu estou destruindo a igreja. Ó, leve engano. Clemente de Alexandria, um pai da igreja do século II, escreveu sobre uma memória que chegou até seu tempo
transmitida oralmente, que contava que a pessoa responsável por levar Tiago à presença da corte ficou tão comovida com a sua piedade que também se converteu. E os dois foram decapitados juntos. Com essas ocorrências, imagina-se, os inimigos do evangelho ficaram em festa. E Herodes, que não era besta, olhe para o texto, vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa, porque em time que está ganhando não se mexe. Então o governante foi do menor para o maior. Não bastando o piedoso Tiago, ele capturou Pedro, líder da igreja, considerado por alguns até mesmo a pedra da igreja, tencionando executá-lo. E aqui é curioso, irmãos, como foram grandes os esforços para que Pedro não escapasse da prisão. Se você é um bom leitor do livro de Atos, vai se lembrar que lá no capítulo 5, verso 19, Pedro escapou de uma prisão, quando inexplicavelmente as portas simplesmente se abriram. Herodes aqui pensou, dessa vez não vai acontecer novamente. É por isso que 16 soldados guardariam o lugar, se revezando em olhar sem parar para o apóstolo Pedro, se certificando de que ele não iria fugir. Para piorar a situação, o verso de número 6 nos adianta que as 2 mãos do apóstolo foram algemadas, as 2 outras mãos de outros soldados. É uma situação mais do que impossível de ser mudada, concordo? Não há para onde fugir, Pedro está preso. É assim que o verso de número 5 inicia. Pedro ficou detido na prisão. E agora? Será que há saída para isso? Será que o apóstolo também iria morrer como Tiago? Preste atenção e leia com santa expectativa o que o Senhor pode produzir. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja orava intensamente por ele. No original, a ação descrita, por ser um particípio presente, carrega a força de continuidade. Não era uma oração por Pedro, não eram 2 orações por Pedro, não eram breves palavras, era oração incessante e fervorosíssima. A igreja orava intensamente a Deus pelo apóstolo Pedro. Esse advérbio só foi usado uma vez ou outra pelo escritor Lucas, quando da oração agonizante de Jesus Cristo no jardim do Getsêmani, quando o seu suor parecia sangue. Essa é uma oração, querido irmão, de joelho dobrado. Essa era uma oração de lágrima descendo dos olhos. Essa era uma oração de clamores a Deus em alta voz. Senhor, não temos o que fazer. Deus, não há saída, o nosso irmão vai morrer. Perderemos o nosso líder se isso acontecer. Te pedimos por amor ao teu nome, livra ele do martírio. De acordo com o comentarista, de um lado temos um rei exercendo a sua autoridade política para prender e humilhar Pedro em uma prisão pública. Do outro temos a igreja ainda em casa particular, apelando através de simples orações fervorosas à autoridade divina, ao Rei dos Reis, pela libertação de Pedro e sua vindicação. Quem será que ganhou? Os irmãos sabem muito bem o resto da história. O Deus do impossível operou mais um milagre. Pedro saiu contra todas as apostas daquela prisão. Se dirigiu depois para se encontrar com a igreja, que, olha que interessante, verso 12, ainda estava reunida, talvez orando. A coisa foi tão extraordinária, tão longe do comum, que ninguém conseguia acreditar. Verso de número 15.
Esse é o momento que alguns podem chegar aqui e pronunciar o famoso chavão. Esse é o poder da oração. Mas não é por esse caminho, irmãos, que nós devemos andar. Esse é o poder de Deus, operando em resposta à oração comunitária do seu povo. Preste atenção, não despreze o que Deus pode fazer através dos nossos joelhos dobrados. Eu sei que muitos dos que estão aqui são respostas de oração. Filhos cujas mães dobravam os joelhos, clamavam ao Senhor por salvação. Muitos de nós aqui fomos mencionados em oração desta igreja, e Deus nos alcançou. Eu mesmo, irmãos, fui alvo de oração de uma irmã que hoje, pela graça de Deus, é membro desta igreja. Ela orava com a sua igreja. Ela pedia a Deus, segundo os seus relatos, em lágrimas, com joelhos dobrados: Senhor, alcança Lucas, manifesta a tua graça para ele. E Deus venceu, irmãos. Esse é o poder de Deus, operando em resposta à oração comunitária do seu povo. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, foi alguém muito usado pelo Senhor. Em seu tempo, século XIX, Deus alcançou milhares e milhares de pessoas através do seu ministério. Certa vez, um de seus admiradores o perguntou: vem cá, qual é o teu segredo? Como é que você faz para a sua igreja estar lotada, para tanta gente se converter? A resposta dele poderia ser: eu fiz o curso de oratória, eu sou bom em teologia, eu sou desenrolado com as palavras. Mas não, ele respondeu: a minha igreja ora por mim. Eu sei, meus irmãos, muitos de nós passam por densas trevas do lado de cá. A igreja sofre, a igreja completa os sofrimentos de Cristo. Perdas colossais nós enfrentamos, tristezas terríveis, sofrimentos agudos. O vale da sombra da morte não é distante da casa de muitos de nós. Mas veja, contemple, ainda estamos aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Não é porque nós somos fortes, não é porque somos super crentes, é porque, dentre outras coisas, Deus ouve a oração do seu povo. É porque a nossa igreja ora por nós. No luto que você está passando, a sua igreja ora por você. No desespero do desemprego, do abandono da família, a sua igreja ora por você. Na situação impossível, com 16 soldados romanos te observando, a sua igreja ora por você. Não porque queremos fugir da realidade, não porque simplesmente somos místicos, loucos. Não, irmãos, nós oramos mesmo contra todas as apostas, porque cremos que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. É por isso que eu quero desafiá-lo hoje a começar este ano orando em comunidade. Oração constante, oração fervorosa no seio da igreja do Senhor. Para isso não precisamos de momentos específicos, não se preocupe com isso. Para isso nós não precisamos nem mesmo de um culto de oração. E me entenda bem, alguns anos atrás, numa igreja que eu participei, fiquei incomodado, porque o evangelho não era pregado em todas as reuniões. E indaguei um dos líderes: por que nós não pregamos o evangelho aqui? E a resposta que muito me decepcionou foi: pregação do evangelho apenas no sábado. No sábado temos um culto evangelístico. Passando o tempo percebi que toda pregação tem que ser evangelística, que todo culto precisa ser evangelístico. É a mesma coisa com a oração, irmão. Todo culto
é culto de oração. Esse é um elemento inegociável na nossa liturgia, sempre presente desde o início da igreja até hoje. Nós oramos publicamente através do culto. Nós oramos de forma mais particular também nos encontros dos lares. Nos pequenos grupos, são ocasiões para a oração. Oramos em conjunto, aqui para invocar a presença de Deus. Oramos com nosso amigo do discipulado, pedindo por avivamento. Oramos com nosso irmão, amigo chegado, confessando os nossos pecados. Oramos no pequeno grupo pelo missionário transcultural. Oramos aqui pelo irmão doente, pelo irmão em sofrimento. Oramos por santificação. Oramos, Maranata, vem Senhor Jesus. E sabe o melhor de tudo isso? Deus nos ouve. O Deus da palavra, o Deus que se revela nas Escrituras, quer ouvir seu povo. É por essa razão que orações em comunidade estão por toda parte da Bíblia. Elas são imprescindíveis. Deus quer que o ajuntamento dos santos ore. E isso é verdade, principalmente em relação à nossa primeira igreja, à nossa casa. Você tem orado com a sua família, meu irmão? Tem separado um tempo devocional para a oração, minha irmã, com seus filhos? Conselhos práticos, tá, gente? Coisa bem simples. Torne isso regular. Contra a sua vontade, se assim for necessário. Incentive a brevidade, incentive o foco, para que com o tempo investido no momento devocional não hajam distrações. Ninguém fique preocupado em dar um estudo muito acadêmico. Leia a palavra de Deus. Ore em resposta à palavra de Deus. Escute o que os seus irmãos ao seu redor estão enfrentando. Tome nota de suas necessidades e apresente tudo isso diante de Deus, de forma bem simples. Assim o seu ministério será frutífero. Assim a unidade cristã será realçada. Resolva, meu irmão, começar o ano orando para a glória de Deus e para o bem do seu coração. Amém. Naquele dia eu recebi a incumbência de escolher entre o arroz e o feijão. Que tormento. Quando estava prestes a dar a minha resposta, minha esposa me acalmou. Fique tranquilo, é brincadeira. Eu sei que se um dos dois faltarem, o seu dia fica todo desordenado. Não é a mesma coisa, irmãos, em relação à nossa dieta espiritual. Se lemos a Bíblia e negligenciamos a oração, a vida não desanda rapidamente. Bem, para nos reorientar, podemos mais uma vez olhar para o exemplo supremo de Jesus, aquele que sabia o momento exato de se retirar aos montes, de acordar de madrugada, de despedir as multidões para o famoso quarto e então orar a seu Pai. Esse é o Deus Jesus Cristo que na cruz também orou: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus começava com oração privada, mas esse é o mesmo Cristo que também levava Pedro, Tiago e João para orarem em conjunto. Esse é o mesmo Jesus que ensinou a oração mais sublime de todas, plural: Pai Nosso. Foi por causa do seu belíssimo testemunho que a igreja de Atos perseverava unânime na oração. Foi por causa do seu exemplo que a igreja orava diante das lutas, orava na eleição de oficiais, orava no envio de missionários. Porque Jesus, sim, irmãos, performa o exemplo que nós devemos seguir. Porém, Ele é mais do que um exemplo. Jesus é o nosso Salvador. Esse é o Jesus, sumo sacerdote por excelência. João capítulo 17, que orou por nós pedindo: Pai, protege os que me deste. E para nos proteger, irmãos, Deus abandonou o seu próprio Filho. Deus se aproximou de nós, sacrificando Jesus não à espada, mas à cruz na Páscoa, para que assim nós pudéssemos responder a Ele, nos aproximando dEle e orando
dentre outras coisas, agradecendo pela sua graça infalível. Jesus subiu aos céus e os seus discípulos, aprendizes do mestre, começaram a igreja orando. Isso tem muito a nos ensinar, e é precisamente isso que nós devemos fazer. Vamos fazer isso agora? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, responda ao Deus da palavra que quer ouvir o seu povo.